Olá, meus amigos. Como dizia o João Saldanha nos velhos tempos, passei um fim de semana sem gravar vídeos do dia a dia, mas pus uma entrevista que você precisa ver. Um show de bola do grande jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, a respeito do relatório que ele e mais um grupo de colegas fizeram para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a Covid. Uma obra-prima e uma beleza de entrevista a respeito dessa obra-prima. Aí também no domingo fiz dois dedos de prosa que o pessoal está comentando muito a respeito da figura irresistível do Marcondes Falcão. O Falcão de I Am Not é God, no, é Dog, no. Né? Pois é, agora vem começar a semana lhe agradecendo o seu prestígio, a sua força, também durante o fim de semana, e pedindo que, se gostar desse vídeo, repasse para os amigos, convide os amigos a se inscreverem no meu canal no YouTube e mantenham a sua inscrição, tá? Se por acaso a inscrição cair, refaça, tá bom? Tudo de bom para você, né? Nessa segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Eu preciso fazer aqui, me desculpe, uma rememoração. Essa rememoração vai ao telefonema que o Michel Temer fez para o Alexandre de Moraes, relator dos casos da família Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, querendo aproveitar do seu prestígio como ministro, uma vez que foi ele que o nomeou ministro da Justiça e depois ministro do Supremo, para fazer as pazes com o presidente Jair Bolsonaro. Parece que o resultado do telefonema, como se era de esperar, não foi muito duradouro. O Bolsonaro já deu, de lá para cá, enormes demonstrações de que a paz que o Temer achava que estava selando não ia durar muito, né? Digamos que ela terminou no dia 6 de setembro, véspera da independência, e antes do telefonema, que foi feito exatamente para corrigir a guerra armada nesses comícios do dia 6. Mas no dia 6 começa uma história ainda mais grave do que os comícios, do ponto de vista institucional. É quando ele manda para o Senado, para o Congresso Nacional, uma medida provisória para alterar o marco civil da internet, proibindo as redes sociais de combaterem as fake news. O presidente do Senado ficou 12, 13 dias moendo, como se diz em Campina Grande, com essa medida provisória, mas não foi não foi assim unânime esse moído não, viu? A Rosa Weber mandou suspender, ministra do Supremo, inclusive recebendo um parecer incrível que possa parecer do Augusto Aras, procurador-geral da República, normalmente sempre tendente a aliviar a barra do Bolsonaro. Eu até fiquei em dúvida se não teria sido um pedido do próprio Bolsonaro. Primeiro eu pensei na possibilidade de uma saída honrosa, uma vez que era inconstitucional mesmo, e que a medida acabou sendo devolvida. Depois eu passei a considerar, a ver as consequências, e aí é que eu chego aqui na questão da falsa paz entre os poderes, de ele ter mandado o texto de uma lei, de um projeto de lei, um PL, como se diz na burocracia de Brasília, consagrando em lei o texto que o Senado recusou por ser inconstitucional. Essa é a paz com os poderes, essa é a paz que o chefe do Executivo quer com o Legislativo, mandar para a Câmara um texto que foi recusado pelo presidente do Senado por ser inconstitucional. Agora, você vai me dizer, inclusive tem um dispositivo que proíbe que se repita, né, que se restaure uma medida provisória que tenha sido reprovada pelo Senado, e isso está na Constituição. Só que ele não mandou outra medida provisória, ele mandou uma lei para a Câmara. Quer dizer, não apenas ele não considera a promessa de paz que o Temer achou que teria havido entre ele e o Alexandre de Moraes, como ele reforça a possibilidade de mover uma guerra entre a Câmara e o Senado. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida de que
o Arthur Lira não vai dar a mínima para essa consideração que eu estou fazendo aqui, vai botar para votar, inclusive com possibilidade de ganhar. A única possibilidade que essa lei tem de não ser aprovada, e ela é um crime contra a democracia, é que os políticos também são vítimas de fake news. E não sei se a maioria na Câmara é vítima ou é autora de fake news. Se houver mais vítimas do que autores de fake news, aí sim eu acredito que a lei vai para o lixo. Só que a lei demora muito. E o que o Bolsonaro quer com isso é mobilizar o seu público, aquele chiqueirinho da porta do palácio, cada vez menor. O Datafolha, o último Datafolha, disse que o eleitorado fiel ao Bolsonaro hoje se resume a 22%, sendo que o bolsonarista de raiz representa 11%, segundo Mauro Paulino, diretor do Datafolha. Ó, Folha! Instituto de Pesquisa! Vamos ver, né? Em 2022 a gente vai ficar sabendo. O certo é que o Bolsonaro não é propriamente um ídolo no resto do mundo, fora do Brasil. O Bolsonaro viajou para Nova York no fim de semana, deixando essa bomba, essa lei, que é o texto da MP restaurado, por seus artífices lá das consultorias jurídicas que fazem o que ele manda e não o que a lei prescreve. E ele foi para Nova York, pegou um avião da FAB, com óleo pago, o querosene pago por nós, levou 15 pessoas. Quando chegou em Nova York, foi obrigado a entrar pela porta dos fundos do hotel onde está hospedado, porque havia uma manifestação muito forte contra ele, reclamando dele, protestando contra ele, na porta do hotel. Aí depois, não sei se foi ele, ou se o Fábio Faria, ou se o General Ramos, alguém teve uma ideia de fazerem uma foto comendo uma pizza na rua, uma pizza pedestre, né, na rua, porque os vendedores de pizza, né, ambulantes, eles não exigem atestado de vacinação. E o Bolsonaro é o único chefe de Estado que está na reunião da Assembleia Geral da ONU que não tem um atestado de vacinação, mesmo que ele tenha se vacinado. Muita gente acha que ele se vacinou e dá um de migué, para não assustar o público negacionista e negocionista que aplaude o seu combate à vacina. Mas deixou algumas bombas aqui no Brasil. Antes disso, vamos comentar que ele poupou Dona Michele, que viajou com ele, a primeira-dama, de estar na foto. Não é muito raro o Bolsonaro poupar a mulher, inclusive ele viaja muito pouco com ela. Mas dessa vez ele poupou. Sabe quem ele chamou? Eu vou ler aqui, ó. Ele chamou Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, puxa-saco permanente das lives do próprio Bolsonaro nas quintas-feiras à noite no Palácio. Genro de Léo Pinheiro, aquele empreiteiro, corrupteiro, que escreveu uma carta e divulgou um documento manuscrito dizendo que foi obrigado, foi pressionado pelo Sérgio Moro e pela Lava Jato a fazer aquelas confissões todas contra o Lula, que não houve nada daquilo. Só que não contou porque é que pagou os acordos de leniência, porque é que pagou as multas, e se ele era inocente disso tudo, porque é que não processou, né? Pois é, mas o Pedro Guimarães é frequente ocupante da cadeira de visita daquela live. Do lado do Pedro Guimarães está o general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, no Palácio, né? O general Eduardo Ramos, quando ele comandava o Sudeste aqui do Exército, em São Paulo, era chamado de arroz de festa, porque ele adorava uma festinha. A própria burguesia que o adulava morria de rir às escondidas dele por causa disso. Ele foi apelidado de Maria Fofoca pelo Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, antes de sair. E depois até tentou se retratar e tal. Mas foi pouco antes de morrer o Mário Fofoca, que inspirou o apelido gozativo dele. O querido Luiz Gustavo, grande ator da Globo, morreu de complicações cardíacas e foi o detetive Mário Fofoca. E antes disso,
a primeira novela que me encantou na televisão, Beto Rockefeller, do Braulio Pedroso, na TV Tupi. Mas aí ao lado estava o Jair, né? E é bom Jair se acostumando com a possibilidade de perder o poder, né? E o Gilson Machado. O Gilson Machado é um gênio. Imagina que ele tem uma banda de forró chamada Brucelose. O público do forró é normalmente sertanejo, é um público que conhece as mazelas e as benfeitorias de quem tem rebanhos bovinos. Brucelose é uma doença do gado. E graças a Deus, o Brasil está liberado desse problema da brucelose, assim como da aftosa. Agora estamos enfrentando o rebanho humano que o Bolsonaro quer formar para evitar a vacina. Queria, pelo menos. Parece que quer ainda, né? Por falar nisso, lá está também com a máscara baixada para poder comer, o puxa-saco maior da República, o que é chamado agora de General Pazuello de jaleco, e eu chamo de General Pazuello de bisturi, porque ele não é um médico de jaleco, ele é um médico de bisturi, ele é um operador de coração. Como disse muito bem o Gonzalo Vecina, numa entrevista que ele deu à Globo News, ele não entende nada de medicina social, ele só entende de sala de cirurgia, de sala de hemodinâmica, né? Pois é, foi nessa condição que ele transmitiu aquela regra que ele adotou do Pazuello, um manda, o outro obedece. O Bolsonaro ouviu uma entrevista da Ana Paula, aquela jogadora de vôlei que mora nos Estados Unidos, contando uma história de adolescentes que tiveram problemas com vacinas, e mandou, e imediatamente ele determinou, ele orientou que os pais não fossem vacinar os seus adolescentes e que os secretários de saúde dos estados e municípios do Brasil paralisassem a vacinação. É uma medida estúpida, própria do Bolsonaro e do Marcelo Queiroga. Ninguém obedeceu. Ninguém vai obedecer, mas causa um grande transtorno na necessidade que a vacinação tem de dar a garantia da futura imunidade o mais rápido que for possível, né? Do lado do Queiroga estava o Lorde do Almirantado Flávio Rocha, o grande pensador do Palácio do Planalto, né? E, por fim, no fim da fila, o Anderson Torres. O Anderson Torres poderia ter a sua foto coletada pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele é a prova viva de que o Bolsonaro realmente tentou e conseguiu interferir politicamente na Polícia Federal. Porque ele é o ministro da Justiça, é um policial federal, amigo da família, e foi nomeado pelo Bolsonaro para o lugar que tinha sido do Sérgio Moro por causa disso, para mandar na Polícia Federal como ele tem mandado. Bom, eu estou, inclusive, escrevendo um artigo que eu publicarei daqui a pouco no blog do Neumann, no portal do Estadão, que se chama exatamente o seguinte: Bolsonaro não para de matar e mentir. O título se baseia nessa entrevista que eu falei para você com o jurista Miguel Reale Júnior, que falou daquela campanha idiota de tudo que é feito pelo Fábio Faria, né? Que era uma campanha que não foi posta no ar porque foi proibida pelo Supremo. O Brasil não pode parar. Eu digo, é claro, o Supremo proibiu porque para ser verdadeiro tinha que ser: o Brasil não pode parar de matar e de mentir. Que é isso que o Bolsonaro gosta de fazer na vida. É por isso que ele tem tanto empenho em matar os velhinhos da Prevent Senior, que o jurista Salo de Carvalho já fala, da Universidade Federal do Rio, já falou que ele está implicadíssimo no escândalo mengeliano das cobaias humanas da Prevent Senior, como também, além dos velhinhos da Prevent Senior, os adolescentes que são vítimas da decisão estúpida dele, inspirado pela Ana Paula, que não é nenhum gênio da inteligência humana, e muito menos o Marcelo Queiroga, que também não é nenhum portador de grande independência pessoal, né? Agora, eu queria voltar um pouco àquela questão do telefonema, que eu considero muito pouco republicano, do Temer para o Bolsonaro, e depois a entrada do Alexandre de Moraes, que, segundo depois se ficou sabendo, não vai mudar em nada. O que se espera dele é isso, em relação às decisões sobre a participação do filho 04, Jair Renan, do filho 02, Carlos Bolsonaro, e da mãe do 04, que é a Ana Cristina Vale, envolvido principalmente em casos de peculato, né? De qualquer maneira,
neste fim de semana que passou, eu que sou um leitor assíduo do Lauro Jardim, na coluna dele do Globo, li lá uma nota em que ele conta que o Naginarras não é o proprietário daquela mansão em que os convidados do Temer foram recebidos. Não, aquela mansão que ocupa 4.800 metros quadrados é o lugar onde ele mora. Só que morreu o dono original da mansão, que é um banqueiro chamado Luiz Afonso Otero. E desde a morte do Otero, a família, os herdeiros do Otero, reclamam da posse do Narras sobre o imóvel, porque, segundo eles, o Narras deve 5 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo por impostos não pagos e colocou o imóvel em situação de inabitabilidade, ou seja, está em ruínas a casa, né? Está longe de ser aquele cara que quebrou a Bolsa do Rio em 1989. De qualquer maneira, eu quero dizer que no jantar ficou a excelente atuação como imitador do André Marinho, que imitou muito bem, não apenas o próprio Bolsonaro, o que divertiu muito o Temer, mas o Temer, o Ciro Gomes e outros, né? O Paulo Marinho fez também muito bem quando denunciou as tentativas de interferência da família Bolsonaro na Polícia Federal. Quanto ao jantar, eu lamento que não tenha sido feito para arrecadar fundos para as vítimas da Covid, e sim para reunir uma burguesia falida que não consegue pagar nem os impostos municipais. O Diogo Mainardi escreveu no Antagonista, que é dele, do Mário Sabino, um artigo chamado Mussarela Antropofágica. Então ele está se referindo àquela pizza na rua em Nova York e dizendo que, metaforicamente, aquilo é antropofagia, é o canibalismo de volta. Trata-se de uma pizza recheada com 590 mil cadáveres. Eu registro aqui e, antes de terminar, lhe digo que a gasolina a R$ 7,00 é um problema nacional e não apenas dos governadores. E quem diz isso sabe do que está falando, porque são os governadores propriamente ditos. 20 deles assinaram um documento lembrando essa tautologia, que isso é uma verdade absoluta, absurda, uma tautologia, né? E que eu repito aqui: o preço do combustível, a inflação do combustível, o preço internacional do petróleo somado aos impostos pesados. Não apenas os estaduais, mas também, principalmente, os federais. Mas disso aí o Bolsonaro esquece, porque não faz parte da sua narrativa, que ele quer liberar da possibilidade de proibição das redes sociais, agora com uma lei. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa vergonha alheia, o Bolsonaro em Nova York, pelo amor de Deus.